Dona Maria, uma senhora de 70 anos, carrega em suas mãos não apenas uma sacola cheia de doces, mas também o peso de uma vida marcada pela dor e pela luta. O que leva alguém a se expor ao desprezo nas movimentadas ruas de Belo Horizonte, pedindo ajuda para sustentar os netos após a perda da filha. As lágrimas que escorrem por seu rosto enrugado são um testemunho do amor que ainda pulsa em seu coração, mesmo diante da humilhação. A vida não foi gentil com ela. A morte precoce da filha a deixou em um abismo emocional e a precariedade financeira a forçou a vender balas em meio aos olhares indiferentes de quem passa. Cada grito cru, cada insulto ecoa em sua alma, mas a esperança de um sorriso nos rostos de seus netos a mantém em pé. As ruas de Belo Horizonte, vibrantes e caóticas, contrastam com a tristeza de Dona Maria. O sol brilha intensamente, iluminando os rostos de apressados pedestres que, sem perceber, ignoram a dor explícita daquela mulher. A praça, um ponto de encontro de vidas e histórias, torna-se o cenário de sua mais profunda vulnerabilidade. Em um banco, ela se senta, o coração pesado, enquanto o mundo ao seu redor continua a girar, indiferente ao seu sofrimento. É nesse momento de solidão que Nicolas Ferreira, um deputado federal, passa por ali. Ele está acostumado a ouvir as vozes da comunidade, mas a tristeza de Dona Maria chama sua atenção. Ao se aproximar, ele percebe a profundidade da dor que ela carrega e, ao ouvir sua história, sente uma onda de indignação percorrer seu corpo. O que ele testemunha não é apenas uma questão de pobreza, é uma injustiça social que clama por mudança. A humilhação que Dona Maria enfrenta diariamente a transforma em um símbolo de luta, não apenas por ela mesma, mas por todos os idosos que são esquecidos pela sociedade. O conflito se intensifica quando Nicolas decide agir. Ele não apenas compra todos os doces de Dona Maria, mas também transforma sua história em um apelo à compaixão nas redes sociais. Essa decisão não é apenas um gesto de bondade, mas um chamado à ação que poderá mudar o destino de muitos. Enquanto Dona Maria se vê diante da possibilidade de uma nova vida, Nicolas encontra em sua jornada uma motivação para lutar por justiça, revelando que, às vezes, a mudança começa com um simples ato de humanidade. Dona Maria, após o encontro inesperado com Nicolas, experimenta uma onda de esperança que a faz acreditar que sua vida pode mudar. No entanto, essa esperança logo é testada por uma série de desafios que a forçam a confrontar suas vulnerabilidades. No dia seguinte, enquanto organiza os doces para vender, uma forte chuva começa a cair. As águas inundam a praça, levando consigo não apenas seus produtos, mas também a motivação que ela havia recuperado. A frustração a invade e ela se vê sentada nos degraus de uma entrada de loja, os olhos fixos na calçada encharcada. As lágrimas se misturam com a chuva e a solidão a envolve mais uma vez. Nesse momento, surge uma nova figura, Ana, uma jovem ativista que luta por direitos dos idosos e a inclusão social. Ana, ao notar a tristeza de Dona Maria, se aproxima e oferece um abrigo temporário em um centro comunitário. Embora Dona Maria se sinta grata, ela hesita ao aceitar ajuda. A ideia de depender de outros a faz sentir-se ainda mais vulnerável. É um conflito interno que a faz questionar sua dignidade e a força que sempre buscou em si mesma. Enquanto isso, Nicolas, ao ver a repercussão nas redes sociais, enfrenta a resistência de alguns colegas políticos que o acusam de usar a dor de Dona Maria para ganhar votos. Essa pressão externa começa a pesar sobre ele, criando um dilema moral. Ele se pergunta se realmente está fazendo a diferença ou apenas se aproveitando de uma situação para se promover. A cada comentário negativo que lê, sua determinação vacila, mas o rosto de Dona Maria, com sua expressão de esperança e desespero, o lembra do porquê de seu ativismo.
Dona Maria, ao aceitar o convite de Ana para conhecer o centro comunitário, descobre um espaço onde outros idosos compartilham suas histórias. No entanto, ela se depara com a realidade de que muitos ali também carregam suas próprias dores. Isso a faz sentir-se ainda mais isolada, pois a comparação com as dificuldades alheias a faz questionar se sua luta é válida. A resistência que sente em se abrir para os outros a impede de formar novas conexões. Nesse cenário, Dona Maria e Nicolas se tornam espelhos um do outro, ambos lutando contra pressões externas e internas. A jovem ativista, com suas convicções ardentes, começa a ver em Dona Maria não apenas uma mulher em necessidade, mas um símbolo de resistência. Ao mesmo tempo, Dona Maria, ao observar a determinação de Ana e de Nicolas, começa a entender que sua dor pode ser uma fonte de força, não apenas para ela, mas para toda a comunidade. O conflito se intensifica quando a situação financeira se agrava e os netos de Dona Maria enfrentam dificuldades na escola. Ela se vê pressionada a tomar decisões difíceis, equilibrando a necessidade de sustentar a família e o orgulho que sempre a acompanhou. Essa batalha interna a leva a um ponto de reflexão, onde começa a reconsiderar suas crenças sobre vulnerabilidade e força, percebendo que pedir ajuda não a torna fraca, mas sim parte da rede de solidariedade que ela sempre desejou. A luta de Dona Maria não é apenas por sua sobrevivência, mas pela dignidade e pela voz que ela pode dar a outros que, como ela, se sentem invisíveis. Dona Maria, depois de aceitar o convite de Ana para o centro comunitário, começa a sentir a pressão das novas expectativas. As histórias compartilhadas por outros idosos a fazem refletir sobre sua própria vida, mas também a deixam sobrecarregada pela dor coletiva. Em um momento de vulnerabilidade, ela confessa a Ana suas inseguranças, revelando o medo de não ser capaz de sustentar sua família. Ana, empática, tenta encorajá-la, mas a pressão de Dona Maria para ser forte e independente apenas se intensifica. Enquanto isso, um novo desafio se apresenta. A prefeitura decide realizar uma reforma na praça onde Dona Maria vendia seus doces, o que fecha temporariamente o local. Essa notícia chega como um golpe, desestabilizando ainda mais sua já frágil situação financeira. O medo de não conseguir pagar as contas e continuar a cuidar de seus netos se torna quase insuportável, gerando um ciclo de ansiedade e desespero. A ideia de recorrer à ajuda assistencial se torna mais real, mas o orgulho a impede de buscar apoio, levando-a a um ponto crítico. Nicolas, por sua vez, se vê dividido. A pressão política sobre ele aumenta, e ele começa a questionar se realmente está fazendo a diferença ou se sua presença na vida de Dona Maria é apenas uma forma de autopromoção. Apesar de seus esforços para apoiá-la, o medo de ser mal interpretado pesa sobre suas ações. Um de seus colegas, buscando desacreditá-lo, divulga informações sobre sua vida pessoal, insinuando que ele não tem empatia genuína. Essa traição o deixa desanimado e confuso, levando-o a se afastar temporariamente de Dona Maria, criando um vazio em sua vida. Dona Maria percebe essa ausência e sente a dor da solidão se intensificar. O apoio que ela esperava de Nicolas não se concretiza, e isso a faz questionar se suas esperanças eram infundadas. Ao mesmo tempo, Ana, determinada a unir os idosos em uma rede de apoio, organiza uma reunião para discutir estratégias de resistência contra a reforma da praça. Ela convida Dona Maria para compartilhar sua história, mas a ideia de se expor novamente a faz hesitar. Essa luta interna se intensifica, pois ela se dá conta de que, ao se abrir, poderá encontrar não apenas apoio, mas também uma nova força dentro de si. A pressão emocional se acumula e Dona Maria se vê em um beco sem saída. Em um momento de desespero, ela quase decide desistir de lutar e se fechar em sua dor.
No entanto, uma conversa com uma das idosas do centro comunitário, que compartilha uma história de superação e resiliência, planta uma semente de esperança em seu coração. Essa troca gera um insight crucial, levando-a a reconsiderar sua visão sobre vulnerabilidade e força e a perceber que, ao se unir à sua comunidade, ela pode encontrar uma nova forma de resistência. Assim, Dona Maria começa a refletir sobre o poder da solidariedade e a importância de se permitir ser vulnerável. Essa transformação interior sinaliza uma mudança significativa em sua jornada, enquanto ela se prepara para um ponto de virada que não apenas pode redefinir sua vida, mas também impactar aqueles ao seu redor de maneiras inesperadas. Em uma tarde ensolarada, enquanto Dona Maria organizava seus pensamentos sobre a reunião que Ana havia proposto, uma notícia devastadora chegou a seus ouvidos. A reforma na praça não seria apenas temporária, mas um projeto de longo prazo que visava revitalizar toda a área, eliminando o espaço onde ela vendia seus doces de forma permanente. A sensação de desespero tomou conta dela como uma onda avassaladora, submergindo suas esperanças e sonhos. A ideia de perder não apenas sua fonte de renda, mas também um espaço que havia se tornado um ponto de encontro para sua comunidade, parecia insuportável. Dona Maria sentou-se em um banco do parque, onde costumava observar crianças brincando e idosos conversando. As lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto ela se perguntava como enfrentaria mais este golpe. A angústia a consumia e o peso da responsabilidade sobre seus netos parecia mais pesado do que nunca. Ela sentia que a vida a estava levando a um beco sem saída, e a ideia de desistir começou a parecer uma opção tentadora. Foi nesse momento de vulnerabilidade que uma das idosas do centro comunitário, Dona Elvira, se aproximou. Ao perceber o estado de Dona Maria, ela se sentou ao seu lado e começou a compartilhar sua própria história. Falou sobre como havia enfrentado a perda de um filho e como, após esse evento devastador, encontrou a força para começar um projeto comunitário que ajudava outras mães enlutadas a lidarem com sua dor. As palavras de Dona Elvira eram como um bálsamo para a alma de Dona Maria. Ela nunca havia pensado que a vulnerabilidade poderia ser uma fonte de força. A história de Dona Elvira a inspirou a reconsiderar sua própria trajetória. Dona Maria sentiu uma onda de clareza inundar sua mente. Ela percebeu que, ao se abrir para sua comunidade e compartilhar suas dificuldades, não apenas poderia receber apoio, mas também poderia inspirar outros a se unirem em torno de uma causa maior. O medo de ser vista como fraca começou a se dissipar, dando lugar a uma nova determinação. Ao invés de se fechar em sua dor, ela decidiu que iria à reunião organizada por Ana e contaria sua história, não apenas como uma forma de buscar ajuda, mas também como um ato de resistência. Com esse novo impulso, Dona Maria começou a visualizar o que poderia ser feito. Se todos os idosos se unissem, talvez pudessem pressionar a prefeitura a reconsiderar a reforma ou, pelo menos, buscar alternativas que garantissem a continuação de seus negócios. A ideia de formar uma rede de solidariedade a fez sentir-se parte de algo maior do que suas preocupações individuais. Ela não estava sozinha. Havia uma comunidade disposta a lutar ao seu lado. Enquanto isso, Nicholas, ainda lidando com suas próprias inseguranças e o peso da traição de seu colega, começou a perceber que a ausência em que se encontrava não era apenas uma questão de distanciamento. Ele estava perdendo a oportunidade de ser uma força positiva na vida de Dona Maria e de outros que precisavam de apoio. A história de Dona Elvira também ressoou em sua mente, e ele começou a entender que ação e empatia eram fundamentais para reconstruir a confiança e a amizade. A transformação de Dona Maria não apenas redefiniu seu próprio caminho,
mas também começou a criar uma onda de esperança para aqueles ao seu redor. A reunião estava se aproximando e a expectativa de um confronto decisivo com as autoridades municipais se tornava palpável. Dona Maria agora estava pronta para se levantar, não apenas por si mesma, mas por todos os que, como ela, precisavam de voz e de um espaço para se expressar. A luta pela praça se tornava mais do que uma questão de sobrevivência. Era uma questão de identidade, de comunidade e de solidariedade. E assim, o cenário estava montado para um clímax que prometia mudar vidas e fortalecer laços, provando que juntos eram mais fortes do que poderiam imaginar. A reunião finalmente chegou e o salão da associação comunitária estava lotado. Dona Maria, tomada pela adrenalina e pela ansiedade, olhava para as faces conhecidas que se revezavam entre expressões de apreensão e determinação. Ao seu lado, Dona Elvira segurava sua mão, um gesto silencioso de apoio que a fazia sentir-se menos sozinha diante da tempestade que se aproximava. Quando a porta se abriu e os representantes da prefeitura entraram, um silêncio pesado se instalou no ambiente. A tensão era palpável e Dona Maria sabia que aquele era o momento decisivo. As vozes dos moradores começaram a se levantar, uma após a outra, clamando por justiça, pela preservação do espaço que tanto significava para a comunidade. Mas Dona Maria sentia que precisava ser a voz mais forte, precisava ser a porta-voz de todos os sonhos e esperanças que estavam prestes a ser destruídos. Com o coração acelerado, ela pediu a palavra. Ao se levantar, um misto de medo e coragem a envolveu. Lembrou-se da história de Dona Elvira, de como superar a dor pode gerar força, e isso a motivou a falar. Senhores representantes, começou Dona Maria, sua voz trêmula, mas firme. Estou aqui em nome de todos que, como eu, encontraram na praça não apenas um lugar para trabalhar, mas um espaço de amor, amizade e comunidade. Ela olhou ao redor, percebendo a conexão nos olhares dos presentes. Os doces que vendo não são apenas produtos. Eles carregam histórias de vida, de luta e de superação. Esta praça é o coração da nossa comunidade e não podemos permitir que ela seja destruída. Os olhares se tornaram mais intensos e a sala, antes silenciosa, agora vibrava com murmúrios de apoio. O clima mudava e Dona Maria sentiu que a determinação estava crescendo como uma onda. Ela continuou, lembrando a todos que a praça era um ponto de encontro, um espaço onde laços se formavam e onde as diferenças se dissipavam. Era um lugar de inclusão e diversidade, e sua extinção significaria não apenas a perda de um espaço físico, mas a destruição de um símbolo de resistência. Os representantes da prefeitura escutaram atentamente, mas a expressão em seus rostos era de indiferença. Quando um deles tentou interromper, Dona Maria, com a coragem renovada pelos olhares solidários, levantou a mão e disse: Senhor, não estamos aqui apenas para protestar. Estamos aqui para pedir uma solução que beneficie a todos. Que tal considerar um projeto que integre a revitalização com a preservação da nossa história? Que tal transformar esta praça em um espaço ainda mais inclusivo, onde todos possam se sentir bem-vindos? As palavras de Dona Maria ecoaram no salão, e enquanto falava, ela percebeu que não estava sozinha. A solidariedade se manifestava em cada canto. Nicolas, que havia chegado um pouco mais tarde, sentiu-se impulsionado a se juntar a Dona Maria. Ele se levantou e, com a voz embargada, disse: Eu sou novo aqui, mas a vida de Dona Maria e de todos que aqui estão me ensinou que a união é a nossa maior força. Não podemos deixar que interesses individuais destruam o que construímos juntos. A sala irrompeu em aplausos. A coragem de Dona Maria e a solidariedade de Nicolas criaram uma onda de esperança.
Os representantes da prefeitura, diante da pressão e da emoção que preenchia o espaço, começaram a discutir a possibilidade de um diálogo mais aberto com a comunidade. A tensão que antes pairava no ar, agora se transformava em um espaço de esperança e possibilidades. Dona Maria sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto, não de tristeza, mas de alívio e gratidão. Ela havia enfrentado seu maior desafio e, com isso, não apenas reafirmou seu papel na comunidade, mas também fortaleceu laços que poderiam transformá-la. A luta pela praça se tornara um símbolo de resistência e união, e ela sabia que, independentemente do resultado final, havia plantado uma semente de mudança. O impacto que aquela reunião teve não foi apenas sobre a questão da praça, foi sobre a força de uma comunidade que aprendeu a se apoiar e a lutar por seus direitos. Dona Maria sorriu, sabendo que seu papel como matriarca se estendia além de seu negócio de doces. Ela havia se tornado uma verdadeira líder, e a jornada de transformação de sua vida ainda estava apenas começando. Após aquela reunião transformadora, a vida de Dona Maria e de toda a comunidade começou a mudar. A proposta de revitalização da praça, que incluía a preservação de seus elementos históricos, foi aceita pelos representantes da prefeitura. O renascimento do espaço trouxe um novo ânimo a todos os moradores, e Dona Maria, agora reconhecida como uma líder natural, sentiu um novo propósito pulsar dentro de si. As vendas de seus doces aumentaram, não apenas pela qualidade, mas pela conexão emocional que as pessoas sentiam ao comprá-los, sabendo que cada receita ressoava com a história da comunidade. Dona Elvira, que sempre foi uma figura de apoio silencioso, agora se viu energizada pela nova dinâmica. Juntas, elas começaram a organizar eventos na praça, como feiras e encontros culturais, que atraíam pessoas de diversas partes da cidade. A amizade entre elas se fortaleceu, transformando-se em uma parceria que inspirava outros a se unirem em busca de um bem maior. O sentimento de solidariedade se espalhou, e cada morador, de alguma forma, se tornou parte da luta pela preservação da identidade local. Enquanto Dona Maria refletia sobre sua jornada, ela reconheceu o quanto havia crescido. As inseguranças que antes a paralisavam deram lugar a uma confiança inabalável. Ela se lembrou das noites em que ponderava sobre como poderia fazer diferença, e agora percebia que sua voz e suas ações haviam ressoado não apenas dentro da sala da reunião, mas ecoado por toda a comunidade. O sentimento de pertencimento e de poder que surgira dentro dela era inestimável. Contudo, em meio a essa nova fase, um evento inesperado abalou a tranquilidade que se estabelecia. Um grande empreendimento imobiliário foi anunciado, planejando construir um shopping no terreno adjacente à praça. Dona Maria e os moradores, que já estavam unidos em torno da preservação da praça, perceberam que a luta estava longe de terminar. A nova ameaça não apenas ameaçava a praça, mas também a essência da comunidade que havia sido construída com tanto esforço. Dona Maria sentiu um misto de desânimo e determinação. A batalha não seria fácil, mas agora ela sabia que não estava sozinha. A coragem que havia cultivado poderia ser a faísca necessária para reacender a luta. Ela se reuniu novamente com os moradores e, naquele momento, a praça se tornou um símbolo não apenas de resistência, mas de renovação. A reviravolta trouxe novos desafios, mas também a certeza de que a união poderia enfrentar qualquer adversidade. A jornada de Dona Maria havia se transformado em uma história de empoderamento e solidariedade. Ela não apenas lutava por um espaço físico, mas por um legado, um futuro onde a diversidade e a inclusão fossem celebradas. A praça, com suas cores e sabores, se tornaria o coração pulsante de uma comunidade que estava disposta a lutar por seus sonhos. E assim, a história de Dona Maria e de seus vizinhos continuaria, sempre em busca de justiça e esperança,
mostrando que a verdadeira força reside na união.